A palavra sagrada para o reavivamento matinal. Efésios, capítulo 6, versículo 14. Portanto, permanecei firmes, tendo cingido vossa cintura com a verdade e vestido a couraça da justiça. 1 João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Cingir-nos é fortalecer todo o nosso ser. Todo o nosso ser precisa ser fortalecido com a verdade. O fortalecimento não é para sentar-se, e sim para levantar-se, de acordo com a maneira que é usada em Efésios 4, a palavra verdade, no capítulo 6, versículo 14, refere-se a Deus em Cristo como realidade em nosso viver, isto é, Deus percebido e experimentado por nós como nosso viver. Isso é de fato o próprio Cristo vivido por nós. Tal verdade, tal realidade, é o cinto que fortalece todo o nosso ser para a guerra espiritual. Nosso viver deve ter um princípio e um padrão. Isso é nada menos que o próprio Deus expressado em nosso viver de modo prático. Quando tal verdade nos cinge, somos fortalecidos com o propósito de ficar de pé. Leitura de hoje. Suponha, contudo, que o meu viver diário esteja muito abaixo do padrão da verdade, assim como a realidade está em Jesus. Em vez de ser capaz de ficar de pé e resistir no dia mau, você fugirá. Visto que em seu andar diário não há testemunho nem expressão alguma de Deus, você não tem a força para resistir contra as ciladas do diabo. Se nosso viver diário for desleixado, não seremos capazes de permanecer em pé contra os poderes das trevas. Para que permaneçamos em pé, nosso viver diário deve ser conforme o princípio da verdade e no padrão da verdade. Essa verdade é o próprio Deus expressado como princípio do nosso andar diário, como padrão do nosso viver diário e como modelo da nossa vida. A verdade com a qual somos cingidos para a guerra espiritual é, de fato, o próprio Cristo que experimentamos. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, Paulo diz: para mim, viver é Cristo. Esse Cristo que Paulo vivia era seu cinto da verdade. Esse Cristo era Deus expressado e revelado no andar diário de Paulo. Uma vez que seu viver diário era conforme o padrão de Cristo, ele tinha a força para enfrentar toda oposição e circunstâncias adversas. Por se ter cingido com a verdade, Paulo tinha força para permanecer de pé. Em 1 João, capítulo 5, versículo 20, a palavra grega traduzida como verdadeiro é alethenos, genuíno, real, um adjetivo similar a aletheia, verdade, veracidade, realidade. Em João, capítulo 1, versículo 14, capítulo 14, versículos 6 e 17, que é o oposto de falso e imitação. De fato, o verdadeiro é a realidade. O Filho de Deus deu-nos entendimento para conhecermos, isto é, experimentar, desfrutar e possuir essa realidade divina. Portanto, conhecer o verdadeiro significa conhecer a realidade ao experimentar, desfrutar e possuir essa realidade. 1 João, capítulo 5, versículo 20.
indica que Deus tornou-se nossa realidade e nossa experiência. O Filho de Deus veio por meio da encarnação e da morte e ressurreição e tem nos dado o entendimento para podermos experimentar, desfrutar e possuir a realidade que é o próprio Deus. Agora, o Deus que uma vez foi objetivo para nós, tornou-se nossa realidade subjetiva. Quando João diz que estamos no verdadeiro, ele está tocando um ponto crucial. Não somente conhecemos o verdadeiro e não somente o experimentamos, desfrutamos e possuímos como a realidade, mas estamos nessa realidade. Estamos no verdadeiro. Se não estamos em Deus, não podemos dizer por experiência que para nós Ele é verdadeiro. Obviamente, Ele ainda seria verdadeiro em si mesmo, mas não poderíamos testificar que em nós Ele é verdadeiro. Mas uma vez que estejamos no verdadeiro, para nós Ele é o verdadeiro Deus. Além disso, Cristo é a vida eterna para nós. Se não estivéssemos nele, Cristo ainda seria a vida eterna em si mesmo. Mas ele não seria a vida eterna para nós. Pelo fato de estarmos agora nele, para nós, Jesus Cristo é a vida eterna.